Eu recebi um vídeo de um rapaz, eu não sei se ele é torcedor do Bahia ou se ele é algum comentarista de alguma rádio da Bahia, algum canal do YouTube, se ele tem Instagram, enfim, realmente não conheço. E conto com a colaboração sua, torcedor do Bahia, para colocar aqui embaixo onde esse rapaz trabalha, se ele é conhecido aí na Bahia ou não. Mas ele vem com 2 comentários bem pertinentes desse vídeo que mandaram para mim, né, nas DMs das minhas redes sociais, né? Me pediram para eu comentar sobre as falas desse amigo aí. Eu vou colocar aqui agora o primeiro vídeo dele, que é a visão que ele tem aí do Grupo City no Bahia. Depois ele vai falar sobre Rogério, vai falar ali sobre Zé Lucas também, ex-jogador do Sport que hoje está no Cruzeiro. Eu acho que são 2 assuntos bem pertinentes mesmo. Vale a pena você, torcedor do Bahia, debater sobre isso. Primeiro vamos ver o que ele fala sobre a visão dele, sobre o Grupo City no Bahia. Olhando de fora, a avaliação friamente do grupo pode ser o seguinte: estamos no 3º ano seguido brigando por Libertadores, algo que o time não vivia. Tô pensando friamente como grupo, tá, gente? Eu penso como o grupo tá avaliando. Porque a pausa para a Copa do Mundo era o melhor momento para você ter uma mudança técnica. E quando foi que o torcedor viveu isso? Sem risco de rebaixamento, sem risco de cair. Só teve no primeiro ano, que foi o Renato Paiva, e o próprio Rogério chegou e salvou o time do rebaixamento da última rodada. Eu acho que o grande problema é a relação torcedor-Rogério Ceni. Mas isso que eu tô falando não apaga eliminação precoce de Copa do Brasil e Libertadores, insistências em esquema tático do próprio Rogério Ceni. Tudo isso não apaga, ele tem uma boa parcela de culpa. Mas eu acho que se a gente olhar friamente, não é tão ruim assim também como é falado, né? Se o Bahia tivesse visto a Sul-Americana como a galinha dos ovos de ouro, mas tivesse chegado numa final, o torcedor olharia e falar: opa, chegamos já numa final de Sul-Americana, tá caminhando. Exato. Mas o Bahia entrou contra o América de Cali, né? Totalmente desmotivado. Muito bem, vamos lá. Se realmente o Grupo City está satisfeito com o Bahia, agora eu vou dar a minha opinião, né? Se realmente o Grupo City está satisfeito com o Bahia, porque o Bahia está conseguindo 2, 3 anos aí seguidos figurar nas fases de classificação ali, nas fases não, nas colocações de classificação da Libertadores da América, se esse realmente é o objetivo do Grupo City, ou seja, independente se é eliminado de Copa do Brasil, independente se ganha ou não uma Copa do Nordeste ou um Campeonato Baiano, mas no Campeonato Brasileiro está na 5ª, 6ª, 7ª colocação e está conseguindo levar o Bahia, nem que seja para o ano seguinte, no caso 2027, para uma pré-Libertadores, se esse é o objetivo do clube, parabéns. O Grupo City está cumprindo o seu objetivo no Bahia. Mas será que é isso que a torcida quer? Será que a torcida quer, em 2024 para 2025, classificar para a Libertadores da América via, não sei, pré-Libertadores ou fase de grupos, não importa, e ser eliminado? Depois na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e etc, não ganhar nada. Estou dando um exemplo, eu sei que o Bahia recentemente conquistou a Copa do Nordeste, que não foi esse ano, foi o ano passado, eu sei, mas vamos seguir o raciocínio, né? E aí, em 2025, né, isso foi 2024, classificando para 2025, Libertadores e eliminado. Cai para a Sul-Americana e eliminado pelo América de Cali. Beleza, como foi citado aí, né? Depois, 2025, Bahia novamente ali nas colocações de classificação para pré-Libertadores, se classifica para pré-Libertadores em 2026. Só que dessa vez nem sequer avança para a fase de grupos, porque no ano anterior avançou para a fase de grupos. Foi eliminado, mas avançou, caiu para a Sula, foi eliminado, mas teve a oportunidade de avançar na Sula, mas não avançou. Mas ok, mas avançou na fase de grupos, né? Avançou na pré-Libertadores. Este ano nem isso. Este ano nem sequer o Bahia avançou para a fase de grupos da Libertadores para ter a opção de passar para as oitavas de final ou não e cair para a Sul-Americana e tentar corrigir o erro do ano passado, que foi eliminado pelo América de Cali. Quem sabe este ano na Sul-Americana avançar e ser campeão continental via Sul-Americana. Nem isso o torcedor do Bahia teve a oportunidade de sonhar, porque o time farrapou na pré-Libertadores. E aí, farrapou também na Copa do Brasil, porque não foi eliminado por um Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, não. Foi eliminado pelo Remo, time que está lutando para não cair no Campeonato Brasileiro. Está nas últimas colocações. E aí o torcedor do Bahia vê um Vitória eliminando o Flamengo na Copa do Brasil,
vê um Vitória eliminando o Atlético Paranaense e avançando na Copa do Brasil para as quartas de final, claro, aí gera aquele conflito todo aqui na cabecinha do torcedor do Bahia, e o torcedor do Bahia não suporta isso. O Grupo City não sente esse conflito porque não são torcedores do Bahia, é negócio. Rogério Ceni, salário pago em dia, tá, não sei, tá cagando. Cadu Santoro é paulista, Ferran Soriano tá na Inglaterra. Os torcedores do Bahia é que sofrem com isso, né? Com a frieza do Grupo City, a frieza dos números e a possível paciência que eles têm para aguentar 5, 10, 15, 30 anos, 200 anos sem ganhar nada, mas ficar ali fazendo umas campanhas meia-bocas. Mas será que o torcedor do Bahia aguenta isso? Já está demonstrando fraqueza. O torcedor do Bahia, nesse momento, já está fraquejando. Porque em 2023, o Bahia lutou para não cair, mas o torcedor, beleza, tamo junto. 2024, 25, agora esse ano, 26, o torcedor do Bahia já começa a mudar o discurso, já começa a dizer, peraí, esse negócio de projeto a longo prazo, já tô farto desta porra, velho, eu quero título. Principalmente quando vê o rival Vitória avançando numa Copa do Brasil. O Vitória tem totais condições de eliminar o Vasco, tá? E aí o Vitória vai pra semifinal da Copa do Brasil pegar Palmeiras ou Santos. Gente, é futebol. O Vitória pode chegar na final da Copa do Brasil. Vitória pode ser campeão. Quem não pode é o Bahia. E aí o torcedor fica com aquele conflito na cabeça, né? Enfim, quero saber a tua opinião, tá? Vamos ver agora o que ele falou sobre Rogério Ceni e Zé Lucas. Eu vi o Zé Lucas em campo na Libertadores Cruzeiro contra o Flamengo. O Zé Lucas tem pouco dia de Cruzeiro. Jogou o bem. Zé Lucas jogou o fino da bola em poucos minutos. Se o Zé Lucas viesse pro Bahia, o Rogério ia falar que ele não tá pronto, que tem que ter mais minutagem. Mas aí eu tenho uma grande dúvida. Cauê Furquim e Juan Pablo estão tendo minutos. A lesão do Ademir durante a partida, a suspensão do Eric Pulga. Esses meninos estão jogando pela falta de jogadores ou porque o treinador quer? Porque na prática não mostra que o Rogério Ceni quer. O Roger Gabriel, fazendo uma boa temporada no Sub-20, o Roger Gabriel. Pergunta se ele foi relacionado para algum jogo. Não foi. O Rogério sempre tem desculpas prontas. Uma dessas é que o torcedor falou aí, e outra é jogador da base. O Zé Lucas, se viesse pro Bahia, não entraria em nenhum jogo por agora. O Zé Lucas jogou Mundial Sub-20. Junto com quem? Com o Del. Cadê o Del? Exatamente. Sumiu. Cadê o Caio Suassuna? Sumiu. Isso. No último jogo do Bahia, o que tava faltando pro Bahia? Cadenciar a bola no meio de campo, transição mais rápida. David Martins entrou bem no último jogo contra o Fluminense. No último jogo contra o Vasco, foi pro banco. Quem entrou? Michel Araújo. Aí é difícil a gente defender o Rogério Ceni nesse quesito. Tem razão, né? Se Zé Lucas tivesse ido para a equipe do Bahia, talvez Rogério Ceni colocaria o menino no banco, não daria condições para ele entrar como titular ou ficar ali no banco de reservas para substituir alguém, talvez Zé Lucas se apagasse se fosse pro Bahia. Porque o Rogério parece que não confia muito na base do Bahia, né? É como o rapaz falou aí no vídeo. Ele tá colocando esses moleques por necessidade ou por estratégia? Por acreditar no futebol da rapaziada. Então realmente é verdade, né? Você vê um Zé Lucas, foi titular no Sport com 16 anos. Com 17 continuou sendo titular no Sport. Já garoto profissional, jogando Copa do Brasil, Série A e Série B do campeonato. Porque o ano passado o Zé Lucas jogou Série A. O Sport foi rebaixado? Foi. Mas com 17 anos, Zé Lucas estava jogando Série A. E a culpa não é dele se o time foi rebaixado. A culpa não é de Zé Lucas. Inclusive, Zé Lucas era um ponto de referência positiva naquele Sport que foi rebaixado ano passado. Antes disso, jogando Copa do Nordeste, jogando Campeonato Estadual, jogando Copa do Brasil, desde os 16 anos como profissional no Sport. Aí o Cruzeiro comprou, foi pro Cruzeiro. Já no jogo de Libertadores, já tinha feito a sua estreia contra o Mirassol, que o Cruzeiro venceu por 3-1 o Mirassol, foi amplamente elogiado pela crônica cruzeirense, e depois fez a sua estreia jogando a Libertadores, jogou muito, 15, 20 minutos bastaram para a mídia, principalmente de Minas Gerais, ficar encantada com Zé Lucas. A mídia nacional, Jovem Pan, essas paradas, não deram muito cabimento não, porque o time deles, o Flamengo, estava tomando no papeiro, né? Apesar que empataram, fizeram um resultado bom. Empate fora de casa foi ótimo. O Flamengo agora tem condições de eliminar o Cruzeiro no Maracanã. Mas como o Zé Lucas foi um jogador que não quis ir pro Flamengo, preferiu ir pro Cruzeiro, a mídia, ó, quem falou foram os youtubers e alguns digamos assim, repórteres que não têm rabo preso com o Flamengo, mas aqueles que têm rabinho preso com o Flamengo, ó, ocultaram a informação de que o moleque jogou muita bola. E quando a gente vê um youtuber, paparazzo rubro-negro, por exemplo, do Flamengo, falando de Zé Lucas, ele, não, porque não sei o que e tal. Eu trouxe um vídeo lá no outro canal, no Nerd Futebol, falando sobre isso. Se você quiser, vai lá e assiste. Resumindo, será que Rogério Ceni
Será que Rogério Ceni seria realmente capaz de lançar o Zé Lucas no profissional do Bahia, como o Sport lançou e como o Cruzeiro está lançando? Fica aqui as dúvidas, né? Você deixa aqui embaixo seu comentário. Agora, galera, dá uma olhada nesse vídeo do Marinho. Marinho que disse que rejeitou 30 milhões de reais da equipe do Bahia. Você não foi pro Bahia por causa do Vitória? Fui. Não fui por causa disso. Porque eu sempre falei, cara, quando eu saí daqui, você vê, joguei no Grêmio, joguei no Inter, joguei no Grêmio, joguei no Ceará, joguei no Fortaleza. Comecei no Fluminense, joguei no Flamengo. Então, a minha questão, quando eu saio daqui, eu falo, cara, o único lugar que eu não jogo é no rival, por tudo que eu construí aqui, eu não troco isso por dinheiro nenhum. E não é à toa, e a proposta que eu tive do outro lado lá era surreal. Era papo de 3 anos, 30 milhões no bolso. Zorra! Então, tipo assim... 30 milhões, velho? Em 3 anos de contrato, 3 anos e meio. Caramba, velho. Junto com luva, salário e tudo. Então, assim, foi uma questão que muito... Cara, quando os caras viram o papel... quando os caras viram o papel do contrato, fala bem assim, cara, não acredito. Porque muita gente achava que eu só tinha falado boca pra fora. Não, acho que o cara falou assim só pra... Mas quando o cara viu o papel, falou, Zorra, irmão, não acreditei que você... Ele falou, pô, eu como profissional, irmão, eu não sei se eu recusaria não. 30 milhões, velho? E aí eu peguei e falei pra ele, falei assim, irmão, quando eu falo que nunca foi dinheiro, velho, pô, você botar dinheiro no bolso é muito da hora, tá ligado? Mas tipo assim, cara, eu falei, uma coisa que eu não quero apagar é isso, mano. É chegar na cidade e o torcedor Vitória, onde me via, toda hora eu tava de férias, eu tava em casa. Que a minha casa é aqui, né? E toda vez que eu tava em casa, todo mundo falava assim, porra, mano, você vai voltar pro Vitória? Eu falei, um dia eu volto, velho. E sempre fui muito bem recebido. Torcedor do rival, velho, também me vê e fala assim, pô, velho, queria você no meu time e tal, não sei o quê, mas eu sei que você é torcedor do Vitória. Não tem jeito. Mas eu falei, cara, tipo assim, pô, eu virei torcedor, velho. Eu saí daqui como torcedor, cheguei aqui como jogador, saí daqui como torcedor. E o torcedor não foi, não, eu sou torcedor enquanto eu jogo, não. Não, eu fui torcedor quando eu jogava e quando eu saí. Então eu falei assim, pô, dinheiro nenhum me compra, velho. Dinheiro nenhum. Pô, os caras ofereceram dinheiro, falaram, não, mas você já saiu do Vitória em 2016, pô. Faz tempo já. Eu falei, pô, mas não muda não isso aí. O amor que eu tenho pela aquela torcida, o amor que eu tenho por esse clube aí não... É algo que era meu, velho. Eu falei assim, não tem quem me tire isso. O link do canal do Marcos Guedes vai estar aqui na descrição deste vídeo. Quero saber a tua opinião, tá? Deixa aqui seu comentário. Você acha que Marinho tá falando a verdade? Você acha que Marinho exagerou e não era bem assim? Você acha que realmente houve uma investida do Bahia para contratar Marinho por esses valores? Não sei. Comente aqui embaixo. E se Marinho tivesse jogado no Bahia, ou tivesse no Bahia hoje, você acha que ele estaria ajudando o Bahia? Comente. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botão de hypar, hypa aqui no Nerd Bahia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera.